né? Eu digo para você, eu detesto religião e religiosidade. Mas a religião, ela produz um efeito positivo também, que é fazer com que as pessoas mantenham uma educação, uma cultura, né? Quando é em serviço a Deus. Por exemplo, se você é cristão, o que você faz? Qual é a sua cultura? A sua cultura é todo dia levantar, orar, agradecer a Deus pelo dia. A sua cultura é orar quando vai tomar uma refeição, né? A sua cultura é abençoar os seus filhos em nome de Jesus. A sua cultura é ler a Bíblia, né? A sua cultura é louvar a Deus e fazer caridade. A sua cultura é ir aos cultos. A sua cultura é envolver-se no testemunho cristão, na pregação do Evangelho. A sua cultura é essa. Então, quando as pessoas, elas deixam-se conduzir pela religião, nesse ponto é bom, porque a pessoa adquire aqueles hábitos que são saudáveis. Nada melhor de um lar crescer com conhecimento da palavra, nada melhor um marido que respeite a sua esposa, a esposa que respeite o marido, um casal que cria os seus filhos no temor do Senhor. Nada melhor do que os pais ensinarem a palavra de Deus para os seus filhos, usando a Bíblia, usando os recursos de mídia, usando tudo que tem à sua disposição. Que coisa tremenda, porque ali é edificado um lar no temor do Senhor, que vai adquirindo conhecimento da palavra, trazendo para os pequenininhos o conhecimento da palavra desde a mais tenra idade. Isso certamente vai influenciar, vai trazer coisas positivas, vai trazer coisas boas para aquele lar, para aquela família. Principalmente porque a família cristã, ela vai ser confrontada com o mundo, com as famílias do mundo. Então, o mundo está aí fazendo uma pressão enorme em cima dos nossos filhos, dos nossos netos. Não é? Querem que os nossos filhos aprendam que usar tatuagem, que tatuagem não é problema. Então já põe até nas figurinhas daqueles negócios de comer, para colar no braço, para ficar com o braço tatuado. Para ela crescer, achar que aquilo lá é normal, que não tem problema nenhum. Aí o pai vai falar assim: olha, não vamos marcar o corpo não. O único que pode marcar o nosso corpo é Deus. O diabo está querendo marcar também, mas você sai fora dele. Como você vai ensinar isso para os seus filhos, né? Difícil. Como que você vai ensinar seus filhos a se vestir de uma maneira correta, né? Decente? Como que você vai ensinar? Então, tudo isso com um lar bem formado, né? Com um lar bem informado, as coisas vão acontecendo. Eu criei 4 filhos. Pode perguntar para eles se eles ficavam assistindo novela em casa. Não existiu isso. Nós passamos a vida toda e eles passaram a existência deles toda sem conhecer a programação de novela da Rede Globo. Olha só. A vida toda, querido. Não foi 1 ano, 2 anos, não. Foi a vida toda. Nós cortamos, não tínhamos isso em casa, não tínhamos isso no nosso lar, né? Cortar a pornografia, cortar a toda forma de imundície, toda coisa. Por que você acha que nós chegamos ao nível que chegamos no nosso lar? Que pagamos um preço que para a sociedade foi caro, mas para nós foi uma delícia. Não foi problema nenhum. Certo? Agora, se largar o filhinho lá na frente da televisão porque você está muito ocupado, você fica lá no Face e ele fica te atrapalhando, aí vai complicar, né? Mas eu estou falando da cultura cristã.
da religião cristã. Isso ajuda na formação dos nossos filhos, ajuda na formação do povo de Deus, da igreja. Um povo que cresce com esse conhecimento, um povo que cresce com essa cultura, né? Muitos de vocês estão falando: pastor, não é a nossa realidade. Eu sei que não é a realidade de muitos aqui, porque infelizmente você não nasceu num lar cristão, você não tem essa herança, mas você pode dar aos seus filhos, você pode dar aos seus netos. Basta você pôr um ponto final no passado e trazer um novo futuro para sua família. Foi o que eu fiz. Eu também não nasci num lar evangélico. Lá não tinha glória a Deus e aleluia. Lá tinha era macumba, briga. Tinha tudo coisa ruim. Mas eu disse: parou aqui. Eu disse: chegou aqui. Aqui não passa 1 centímetro mais. E mudamos. E eu não tive esse privilégio, mas meus filhos tiveram esse privilégio. Amém? Então a cultura é importante, essas coisas são importantes. Agora, o reino do norte se distanciou dessa cultura. O reino do norte se afastou disso aí. E eles fizeram o quê? Eles introduziram outros costumes, que não são aqueles que conhecemos na palavra de Deus. Então o reino do norte entrou em decadência mais rápido ainda que o reino do sul. Porque enquanto o reino do sul ainda tinha alguns reis que se levantavam e faziam algumas reformas religiosas e traziam o povo para fazer um concerto com Deus, no reino do norte não teve um. Então o povo lá caiu em decadência muito mais rápido, e muito mais rápido também foram para o exílio e foram para a morte, para a destruição. E Oséias é um desses profetas. E lá estava. Enquanto Jeremias vai fazer aquele lamento e vai fazer aquela luta toda para trazer o povo para Deus lá para os idos dos anos 500, 550, o Oséias já estava fazendo isso nos anos 700 antes de Cristo. Veja só a influência da cultura, veja só a influência da religião. O reino de Israel adiantou-se na sua queda 200 anos do reino de Judá. E é o que se diz hoje das culturas modernas. É o que se diz hoje. Muita gente, por exemplo, comenta que a Inglaterra ela conseguiu, né, manter um certo padrão de vida cristão muito mais do que a França, porque não aconteceu na França o que aconteceu na Inglaterra. Enquanto houve um avivamento espiritual na Inglaterra por parte dos metodistas, na França houve o contrário, o povo se distanciando de Deus, e veio os resultados depois, né? Então o profeta Oséias, ele está falando a esse povo que já não entendia nada mais da lei, que não sabia nada mais a respeito de Deus, completamente distanciado de Deus. Adquiriram outros deuses, outra cultura, adquiriram outros costumes. Quando Jesus passou lá em Samaria, a mulher samaritana fala assim: olha, eles dizem que é lá em Jerusalém que deve adorar, e nós achamos que é aqui que tem que adorar. Ela não sabia nem onde era o lugar de adoração. Olha só, herança dessa confusão aí, certo? Mas o profeta vem trazer uma palavra, e eu foquei aqui nesse texto, nessa parte aqui, porque o grande tema que eu quero deixar com vocês aqui nesta noite, do livro, tem muitos, e tem muitos outros livros também, tem isso em outras partes também, mas eu estou colocando aqui, a palavra-chave para Oséias. Pastor, qual é a palavra-chave que o Senhor me dá para Oséias? Infidelidade.
É sobre infidelidade que nós vamos falar. Tá certo? Infidelidade. Olha como começa aqui o capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor. Vamos de volta para Deus, gente. É isso que o profeta está falando. Por quê? Porque o povo tinha se distanciado completamente da lei, da palavra, dos usos, dos costumes, da tradição. Completamente. Certo? O povo foi o quê? Infiel. Infiel. Tá certo? Olha o que diz o versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança. Havia uma aliança. Lembra da aliança? Qual que é a aliança? A aliança era a lei de Moisés. Eles tinham uma Bíblia. A Bíblia deles era a lei de Moisés. Então olha o que diz o versículo 7. Eles transgrediram a aliança como Adão. Adão transgrediu a aliança com Deus, né? Deus falou, ó, fica aí no jardim, tudo seu, tranquilo e tal, fica numa boa, só não mexe ali, ó, ali não, hein, ali não, nesse botão não. Mas o Adão transgrediu a aliança, foi fazer justamente aquilo que Deus falou para ele, não faça. Então o versículo 7 diz assim, eles transgrediram a aliança, foram infiéis a mim. Então o grande tema de Oséias é infidelidade. E para ficar bem marcadinho isso aí, para ficar bem caracterizado isso aí, o profeta casa-se com uma prostituta. Olha só. Casa-se com uma prostituta. E o profeta vai viver o dilema de casar-se com uma prostituta, ou casar-se com uma mulher que não está nem aí para o marido. Uma mulher que quer ser mulher de muitos homens. Uma mulher que não quer vínculo nenhum com o marido. Ela fala assim, eu estou aqui com você, mas eu estou ali também. E teve filhos com essa mulher. E olha o nome dos filhos. Nasceu a menina. Bota o nome dela de desfavorecida, porque eu não vou me compadecer dela. Teve o menino, chama ele de não meu povo. Ô não meu povo, vem cá não meu povo. Porque esse povo não era mais o povo de Deus. Eles tinham sido infiéis a Deus. Eles abandonaram a Deus. E quando se abandona a Deus, você está fazendo o quê? Você está quebrando uma aliança. Você está abandonando, você está saindo da graça de Deus. Você está saindo da misericórdia de Deus. Você está saindo da cobertura de Deus. Você está deixando esse povo para ser parte de outro povo. Você já não pode dizer mais que essa nação é do Senhor, que você pertence à nação do Senhor. Você já está na outra nação. Não estou falando de você não, estou na suposição. Está entendendo? Graças a Deus aqui todos são do Senhor, amém? Mas só para você entender a figura da infidelidade. Agora, é maravilhoso ver quantas as pessoas que têm dúvida a respeito do amor de Deus, da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, da perseverança de Deus, é que Deus ensina o seguinte: você vai lá e compra ela. Ela é tua mulher, mas você vai lá e paga. Eu, quando era garoto, eu conheci um casal assim, a mulher era prostituta, o marido, para dormir com ela, tinha que pagar para ela. É. Para dormir com o próprio marido, tem que pagar, senão nada feito. Então Deus fala assim, vai lá e compra ela. E ele ia lá e comprava. Comprava a mulher. E falava para ela, você fica aí, espera eu aí. Vai ter homem nenhum não, eu já paguei, agora você aguenta não, fica aí.
Então Deus diz assim: vocês eram o meu povo, eu amei vocês lá no princípio, eu trouxe vocês com carinho, eu trouxe vocês com amor, eu cuidei de vocês. Mas o que eles fizeram? Versículo 4. Olha só esse texto. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã. Quando tem nuvem, né, gente? Vocês já viram quando amanhece aquela nevoeiro? Neblina, de manhã cedo? Né? Mas vem o sol, o que acontece? Vai embora a nuvem. Cadê a névoa que estava aqui? Cadê a nuvem que estava aqui? O sol veio e... Então, Deus está falando assim, ó, o amor de vocês é passageiro muito rápido, passa muito rápido. O amor de vocês não dura nada, o amor de vocês é igual essa nuvenzinha aí, que vem o sol, o primeiro raiozinho de sol e... foi embora. Tem gente assim, né? Tem gente assim. Tinha um rapaz, nós estávamos na expectativa de batizá-lo. Falou em batizar há 15 dias atrás. Hoje nem na igreja está. E se tivesse batizado? Cadê esse moço? Cadê a perseverança dele? Sabe o amor dele? É igual a nuvenzinha da manhã. Veio o sol, sumiu. Um dia ele está animado na igreja lá, fazendo um punhado de votos e coisa e tal. No domingo que vem, cadê ele? Já foi embora, já sumiu. Né? Por quê? Porque tem horas, né, que determinadas reuniões, de determinados trabalhos, Deus está operando ali, a pessoa sente aquela alegria, né? Aquele gozo do Espírito Santo de Deus e tal. Aí ela vai para casa. Aí chega na segunda-feira, ela não está mais na igreja. Ela não está mais ali no fogo do povo de Deus, no amor de Deus, né? Aí, o que acontece? Ela esfria logo o amor dela por Deus. Irmãos, não é assim que devemos ser, não é não? Falei igual mineiro. Mineiro que fala afirmativo e negativo depois, não é não? Nós não podemos ser assim. Ou nós amamos a Deus, ou nós não amamos. Ou nós estamos determinados em servi-lo, em buscá-lo, ou nós não precisamos falar que o amamos e que nós o queremos. Isso é bobagem, isso é criancice, isso é coisa de criança aqui, mal educada por sinal. E tudo por conta do quê? Da infidelidade. Da infidelidade. Os casamentos duram tão poucos hoje, né? Os casamentos hoje são tão passageiros que uma pessoa que nem eu, que conseguiu ficar casado mais de 40 anos, tinha que fazer festa todo dia. Tinha que celebrar todo dia. O cara casa num dia, no outro dia já está brigando com a mulher. Mas é a lua de mel, é que a lua de mel já foi, entendeu? Então não tem. A infidelidade é muito grande. As pessoas não conseguem ser fiéis em nada. As empresas hoje bolaram os programas de fidelidade. Porque se não tiver um programa de fidelidade, não existe fidelidade. Por que eu vou ficar na Claro? Tem que ter um programa, você tem que dar um incentivo para mim. Senão eu vou para Oi. Oi? Né? Programa de fidelidade. O casamento devia ser um programa de fidelidade. Mas não é. Não tem sido, né? Agora, todas essas demonstrações que nós damos diariamente no nosso cotidiano, no nosso viver,
de infidelidade, elas não são outras coisas senão reflexo de um caráter infiel, que é infiel a Deus em primeiro lugar. Porque se eu não consigo ser fiel a Deus, eu não consigo ser fiel para o meu amigo, eu não consigo ser fiel ao meu pastor, eu não consigo ser fiel ao meu irmão, eu não consigo ser fiel à minha igreja, eu não consigo ser fiel lá no meu trabalho, eu não consigo ser fiel em nada, absolutamente nada. Por quê? Porque nem a Deus eu consigo ser fiel. E é isso que Oséias está falando. O amor desse povo passa muito rápido. O amor desse povo não dura nada. O amor desse povo é instantâneo e passageiro. Certo? Não dura nada, não dura nada. E por isso esse povo lá caiu também, como os outros, né? Em desgraça. Interessante, queridos, que aqui nós encontramos essa palavra profética que o próprio Senhor Jesus usou a seu respeito. Então você vê que a palavra é uma palavra de Deus, porque o próprio Jesus cita a palavra. E ele aplica, inclusive, a ele. Né? Aqui logo no começo ele diz assim: ele nos despedaçou. Por que o profeta está dizendo que Deus despedaçou o povo? Por causa do pecado do povo. Mas nos sarará. Então, quando Deus julga o povo e castiga o povo, a grande diferença é que Deus está fazendo isso para restauração do povo. O seu objetivo não é destruir. O seu objetivo é sarar, é curar. Então o profeta diz assim: ele fez a ferida, mas ele mesmo vai curar a ferida. Amém? Depois de 2 dias nos dará a vida, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Jesus disse: destruí esse santuário, em 3 dias o reedificarei. Jesus estava dizendo ali, num versículo só, a história desse povo e a nossa história. Jesus estava dizendo: ele vai fazer, eu vou sofrer a ferida, eu vou ficar 2 dias despedaçado, mas ele me ligará, e no terceiro dia eu vou ressuscitar e viverei para sempre diante dele. Não é lindo isso? Gente, isso aqui aconteceu 700 anos antes de Cristo. E Jesus tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Terrível, irmãos, terrível. Sabe, nós perdemos o contato com a cruz. Nós esquecemos da imagem da cruz. Nós esquecemos daquela imagem grotesca, triste, cruel, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós nos esquecemos. Às vezes cantamos até em tom de alegria, em tom de festa, assim, um negócio que foi tão trágico, uma coisa que foi tão cruel. Passou-se tanto tempo e foi-se a memória das coisas tristes, mas Jesus tomou sobre si lá no Calvário o nosso pecado. Ele não tinha feito nada, absolutamente nada, para ser ferido. Ele foi ferido por Deus em nosso lugar ali na cruz do Calvário.
Ele foi dilacerado, irmãos. Não foi uns tapinha, não. Os chicotes dilaceraram, porque nas pontas dos chicotes havia coisas de metal assim, para cortar, porque aqueles chicotes eram feitos para machucar mesmo a pessoa, para torturar mesmo a pessoa. Então ele sofreu ali, queridos, em nosso lugar. Ele foi despedaçado em nosso lugar. Profeticamente, Jesus citou essa palavra em relação a ele. E hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós somos sarados. Por que que Isaías diz isso? Por que Isaías diz isso? Isaías diz lá, em Isaías 53, certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Então, Isaías está profetizando o que ia acontecer com Jesus lá no sul. Oséias lá no norte está dizendo assim: ele fez a ferida, ele vai ligar, ou seja, ele vai sarar, ele vai curar. 2 dias vai acontecer isso aí, mas no 3º dia nós vamos ressuscitar. Por isso que Paulo diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Foi isso que aconteceu. Quando você vem a Cristo Jesus, a morte de Cristo é a sua morte. Ele morreu a sua morte, para que nós vivamos a sua vida. Amém? É por isso que essa palavra também, para nós é uma palavra abençoadora, para nós é uma palavra gostosa. Por quê? Porque fala de cura, fala de restauração, fala de libertação. Não é? Porque o que é que eu e você merecia? Hã? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, mas não morremos? Não. Nós vivemos. Nós somos sarados, nós somos curados através do sacrifício de Cristo Jesus. Há cura na cruz, a libertação na cruz, a salvação na cruz. Olha que palavra tremenda. Deus está dizendo para nós, queridos, que Ele não se interessa na sua morte nem na minha morte. Ele não se interessa no seu mal, no seu infortúnio, no seu castigo. Ele não está nem aí para o seu castigo. Ele está preocupado na sua cura, na sua libertação, na sua salvação. Amém? Alguns de nós aqui, quando aceitamos a Cristo, experimentamos a cura física. Alguns de nós aqui fomos curados porque Jesus nos curou. Alguns de nós aqui foram libertos daquela vida sem Deus, triste, do pecado e da morte, porque Jesus morreu por nós e nos deu vida nova. Amém? Senão, querido, nós íamos repetir a história simplesmente. Senão eu seria como meus pais infelizmente foram,
eu ia sofrer o que eles sofreram, mas eu pude dar um limite para o diabo, eu pude dar um limite para a dor, eu pude dar um limite para o sofrimento, a partir do momento em que eu aceitei a Cristo Jesus, que eu recebi Jesus na minha vida e no meu coração. Mudou. Quem proporcionou isso? Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que proporcionou isso a mim, proporcionou isso a você. Longe de Cristo não há salvação. Pedro diz assim lá em Atos: não há outro nome dado no céu ou na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. O nome é Jesus. Em outras palavras, está dizendo assim: não tem outro caminho. Ou você escolhe a vida em Jesus, ou você escolhe a morte sem Jesus. Ainda que agora às vezes você possa estar vivendo tempos difíceis. Por quê? Porque você está conquistando com Cristo a sua vitória. Mas Ele pagou o preço. E Ele já te ajudou. E Ele já te libertou. E Ele já te salvou. Amém? Isso é maravilhoso, isso é de Deus. Isso é de Deus. Eu sei que cada um vive um problema, vive um drama, já passou por essa experiência, mas só para você entender, ontem mesmo eu conversava com uma jovem e ela dizia assim: o meu próprio pai, eu fui em casa e abri a porta do quarto e o meu pai estava ali com uma entidade maligna. Eu achei que era meu pai que estava ali. E eu cumprimentei o meu pai, mas não foi o meu pai que respondeu. Foi a entidade maligna que respondeu. E veio para cima de mim, que precisou umas 4, 5 pessoas para contê-lo. E eu tive que sair de casa e fugir, porque ele queria me matar. O que é isso? É só um exemplo de uma vida sem Deus. Uma vida sem Jesus. Eu sei o que é isso. É triste você olhar para um familiar seu e ver aquela pessoa possessa por demônio. Que coisa terrível. Eu vivi essa triste experiência de ver um familiar meu ali possesso por um demônio. Se eu não fosse cristão, talvez não importasse tanto, mas como eu já era cristão, aquilo foi muito triste para mim. Foi terrível. E você pode ter outras histórias, eu sei que você tem outras histórias diferentes, mas você vai ver, às vezes você chega em casa, o marido bêbado. Drogado. Não é triste? É triste. Então, enquanto nós estamos ainda nessa batalha, que provavelmente a maioria aqui passa por essa situação, eu digo para você: persevere, lute. A garota perguntava: o que eu faço? Eu falei assim: olha, o diabo trabalha no medo, né? O diabo ele não tem poder para nos prejudicar, mas ele blefa, ele conta uma historinha, ele fala assim: eu vou te matar. Faz aquela cena. E se você não tiver Jesus no seu coração, você fica com medo. Fica com medo.
Tem pessoas que para dormir tem que dormir com a luz acesa. Não paga a luz, não. O que tem apagar a luz? É, né? Tem gente que, ó, eu não posso passar debaixo de uma escada, senão o pedreiro cai em cima de mim. Hã? Medo. Medo de coisas bobas, de coisas tolas. Prefere acreditar nas mentiras do diabo do que na palavra de Deus. Eu dizia para ela, olha, eu era um menino de 10 anos, minha mãe me empurrava lá na frente para tomar passe e eu enfrentava aqueles capeta tudo. Eles não puderam com um menino de 10 anos. Eles não são tão fortes assim. Eles são fraquinhos. Um dia minha mãe levou para dar passe lá num caboclo lá. A moça que recebia um caboclo. Vai lá, toma passe. Empurrou lá. Aí o caboclo falou para ela assim, não, leva pro outro ali que hoje eu estou fraquinho. Ô capeta vadio. Fracote, derrotado. Ele não podia dar passe no menino de 10 anos. O que você acha que ele pode fazer? Mentir. Ele pode mentir. Isso ele faz bem. Ele é o pai da mentira. Ele faz você acreditar que vai destruir o seu lar, que vai destruir a sua família. É. Ele faz acreditar que você vai ficar doente. Ele faz você acreditar que você vai perder o emprego. Mentiroso. Agora, se você crê nas mentiras dele, eu posso fazer. Eu prefiro crer na palavra de Deus. O meu Deus disse assim para mim, todas as coisas, diga todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga, eu sou